Oi pessoal, tudo bom? Dr. Ronaldo Casimiro da Costa falando para vocês do Ohio State University nos Estados Unidos. E primeiramente eu quero agradecer muito a todos vocês que viram o videozinho que a gente gravou semana passada e que fizeram comentários e me enviaram mensagens extremamente gentis e que sugeriram que eu tentasse fazer mais esses vídeos. Bom, como vocês estão vendo, eu aceitei vossa sugestão, então começando hoje, eu vou tentar gravar uma série de videozinhos cobrindo aspectos de grande importância para a neurologia clínica, tudo de forma bem direta, bem objetiva, então algo em torno de 5 minutos. E como o vídeo da semana passada surgiu dessa questão da confusão entre polineuropatias e síndrome da caldequina, eu quero explorar mais esse tópico, então este vídeo vai ser especificamente sobre o que a gente realmente vê de sinais clínicos com compressões na região lombosacral ou com síndrome da caldequina. Então vamos lá. Primeiro vídeo. Pastor alemão, 10 anos de idade, com esta manifestação clínica. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso de paraplegia, paralisia de membro pélvico. A gente pode ver isso com uma compressão lombosacral, entre L7 e S1. Primeiro caso. Segundo caso. Pastor alemão, 7 anos de idade, com isso, fraqueza extrema de membro pélvico, mas ainda consegue caminhar, com bastante incoordenação, como a gente vê agora quando ele está andando, ele também arrasta os membros pélvicos, como a gente pode ver. Tá? Isso a gente chama de paraparesia e ataxia proprioceptiva. A gente pode ver isso com síndrome da caldequina? E a resposta é não. A gente não vai ver aquelas manifestações com compressões afetando a região lombosacral, L7 e S1 em cães. Não vai ver. Pode ver que eu coloco aqui, ó. Paraplegia, paralisia, nunca, nunca. Por quê? Aí você pergunta, mas por que não? Porque não tem medula espinhal na região lombosacral. Então eu entendo que existe uma grande confusão e até para detalhar bem essa questão, por que não pode ter essa manifestação clínica, semana que vem, ou daqui 2 semanas, eu vou gravar um vídeo especificamente focando no aspecto neuroanatômico. Por que o que eu estou falando que não pode mesmo, e o que eu estou falando que pode? Tá? Mas é entrando em detalhes neuroanatômicos para dar a base, para ficar bem claro. Tá? Mas o ponto chave para lembrar é não existe medula espinhal na região L7 e S1 em cães. Não tem. Então por isso não pode ter paraplegia, não pode ter ataxia proprioceptiva, não pode ter paraparesia não deambulatória. Do mesmo jeito, não pode ter diminuição do reflexo flexor, do reflexo patelar, desculpe, não pode ter diminuição ou ausência do reflexo patelar. Tá? Não existe isso. Olha essa imagem aqui, olha que caldequina mais feia do mundo, que compressão extremamente severa. O paciente está tão afetado que até o reflexo patelar está ausente. Isto não existe. Não existe. Se você está imaginando que isso existe, você tem que abrir o leque de diferenciais e considerar outra questão de localização de lesão e outros diagnósticos diferenciais. E do mesmo jeito que a gente comentou no vídeo anterior, também o paciente não vai ter postura e marcha plantígrada, tá? Não vai ter. Então, o que a gente realmente vê nesses pacientes com compressão lombosacral? Isso aqui, ó. Deixa eu mudar para ficar fácil de visualizar isso bem. Ó, o que a gente tem aqui? A gente só tem os nervos espinhais, isso é amarelo, e raízes nervosas entre L7 e S1. A gente não tem medula espinhal nessa região, tá? Alguns de vocês talvez consigam lembrar disso, que essa imagem está aqui na capa do nosso livro com o Dr. Curtis Dill. E por que a gente colocou isso logo na capa do livro? A gente colocou na capa do livro, gente, pela importância clínica de síndrome da caldequina. É um problema muito comum. Então, mas e agora? O que a gente realmente pode ver com compressões afetando a região lombosacral? O que a gente vê, o sinal clínico mais importante, gente, é dor leve a moderada. Se pegar o paciente que está gritando de dor, deitado no chão sozinho, abre o leque de diferenciais e não pensa que isso é só síndrome da caldequina secundária a uma protrusão de disco. Isso não é comum de jeito nenhum. Você tem que, nessa situação de dor extrema, considerar tipo disco, espondilite, tumores espinhais, tá? A marcha de paciente com síndrome da caldequina, de modo geral, gente, tem alterações leves. Então, o que a gente vai ver? A gente pode ver essa paraparesia flexora, essa fraqueza flexora. Então, o membro, na verdade, fica um pouco mais rígido. Ele vai arrastar, mas ele arrasta tipo os coxins. E ele pode também ter claudicação. Mas paralisia, que a gente falou, não tem. Então, são sinais, eu diria que leves, proporcionalmente falando. A gente pode ver com uma técnica
bem cuidadosa, déficits proprioceptivos, eu diria que mais ou menos 50% dos casos. E aí eu sei que deve ter gente que está se perguntando, mas eu acabei de falar que não pode ter ataxia proprioceptiva e agora eu estou falando que pode ter déficits proprioceptivos. São coisas diferentes. Déficit proprioceptivo a gente pode ver com um problema afetando tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. A região L7-S1, uma das grandes confusões é exatamente essa. A gente está falando de um problema da coluna vertebral, mas que se comporta como um problema do sistema nervoso periférico, porque a gente está falando em compressões em nervos espinhais. Tá? Então, compressões do sistema nervoso periférico vão gerar déficit proprioceptivo, mas não vão gerar ataxia proprioceptiva. Tá? A gente também vê diminuição do reflexo flexor, principalmente o aspecto distal, articulação tibiotársica, isso é comum. Então, tudo que está sublinhado é comum. Tudo que não está sublinhado não é comum. Então, o reflexo patelar geralmente fica normal, essa questão de pseudo-hiperreflexia para mim não é comum. Como também não é comum de jeito nenhum, apesar de ser muito popular, a questão de incontinência e parestesia. Pode ver? Pode. Geralmente casos bem mais severos e tardios. Então, para lembrar, para resumir, paraplegia, paraparesia não deambulatória, a gente não vê com síndrome da cauda equina. O que a gente vê? A gente vê dor lombosacral leve a moderada, alterações leves à marcha, pode ter déficit proprioceptivo e pode ter diminuição do reflexo flexor. É isso, gente. Qualquer coisa que foge disso, a gente tem que abrir o leque de localização de lesão e de diagnósticos diferenciais. Espero muito ter ajudado, muito obrigado e eu espero revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.